Prevenção e diagnóstico do câncer de boca. Afinal de contas, o que é o câncer de boca? Bem, de forma básica, podemos dizer que o câncer é caracterizado pelo crescimento desordenado de células que se dividem rapidamente, determinando a formação de tumores. A partir da apresentação de alguns conceitos, poderemos melhorar essa definição. A doença apresenta números importantes, então vamos avaliar alguns deles. Segundo dados coletados de um centro de especialidades odontológicas, no período de outubro de 2006 a fevereiro de 2006, entre os casos observados há uma incidência de 78,08% em homens e 21,92% em mulheres. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, entre 1979 e 1998, foi identificada uma taxa de mortalidade média de 2,56% para homens e de 0,59% para mulheres. Os dados nacionais consolidados colocam Porto Alegre como a cidade com o maior número de casos de câncer bucal no país, com 15,8 casos por 100 mil habitantes para homens e 1,3 por 100 mil habitantes para mulheres. Um estudo de sobrevida de casos de câncer de boca tratados no Hospital Erasto Gartner, em Curitiba, entre 1990 e 1992, mostrou que a sobrevida em 5 anos, independentemente do estado clínico, foi de 50,1%. Vários estudos apoiam o conceito de que o desenvolvimento de vários tipos de câncer nos seres humanos está associado à exposição a fatores cancerígenos, principalmente os ambientais. Os agentes físicos, químicos e biológicos lesam o ácido desoxirribonucleico, produzindo mutações, fraturas cromossômicas e outras alterações do material genético. O mecanismo de desenvolvimento do câncer é descrito em 3 fases. A iniciação envolve a exposição a um carcinógeno e a sua interação com o ácido desoxirribonucleico da célula, que lhe provoca uma alteração permanente. Esta célula alterada permanece latente, podendo ser eliminada do organismo pelos mecanismos homeostáticos ou vir a desenvolver outras alterações, na dependência de novos estímulos. Após a lesão inicial, as células iniciadoras, se submetidas à exposição aos chamados agentes promotores, viriam a apresentar os efeitos carcinogênicos. Como esses agentes não são mutagênicos, seus efeitos podem ser reversíveis numa fase inicial, e somente uma exposição prolongada poderia induzir efetivamente o processo de carcinogênese. A fase de progressão é o processo pelo qual são ultrapassados os mecanismos que regulam a replicação celular, assim como sua organização espacial, estabelecendo-se assim, além do genótipo, o fenótipo maligno. Quando certas pessoas possuem maiores probabilidades de adquirir uma doença, diz-se que constituem um grupo de risco. Essas pessoas têm em comum certas características denominadas fatores de risco. Vale dizer, elas apresentam condições favoráveis ao desenvolvimento da doença, mas não obrigatoriamente as desenvolverão.
apenas têm maiores probabilidades de desenvolvê-la quando comparadas com a população em geral, que não apresenta esses fatores. Como em outras neoplasias malignas, o câncer da boca tem o seu desenvolvimento estimulado pela interação de fatores ambientais e fatores do hospedeiro, próprios do indivíduo. A conjugação dos fatores do hospedeiro com os fatores externos, associados ao tempo de exposição a estes, é condição básica também na gênese dos tumores malignos que acometem a boca. O fumo é um dos mais potentes agentes cancerígenos conhecidos que o ser humano introduz voluntariamente no organismo. No tabaco e na fumaça que dele se desprende, podem ser identificadas cerca de 4.700 substâncias tóxicas. Dentre estas, 60 apresentam ação carcinogênica conhecida, destacando-se os hidrocarbonetos policíclicos e as nitrosaminas específicas do tabaco. Outras substâncias carcinogênicas como o níquel e o cádmio, elementos radioativos como o carbono 14 e o polônio 210 e até resíduos de agrotóxicos utilizados na lavoura do tabaco como o DDT, também podem ser detectados no tabaco e na sua fumaça. O uso do tabaco sem fumaça, que inclui o rapé e tabaco para mascar, já está bem estabelecido como causa do câncer bucal, bem como de outras doenças também graves. Esta forma de consumo do tabaco permite que resíduos deixados entre a bochecha e a língua tenham um contato mais prolongado, favorecendo a ação de substâncias cancerígenas do tabaco sobre a mucosa bucal. Pesquisas conduzidas nos Estados Unidos mostram que os consumidores de tabaco sem fumaça apresentam um risco 4 vezes maior de desenvolver o câncer da cavidade bucal, podendo ser ele 50 vezes maior quando o consumo é de longa duração. Existem atualmente suficientes evidências sobre o potencial carcinogênico do álcool para o homem. Os principais tipos de câncer relacionados ao seu consumo são o da boca, faringe, laringe, esôfago, fígado e mama. O consumo de bebidas alcoólicas aumenta cerca de 9 vezes o risco de câncer da boca, e quando associado ao tabagismo, esse risco torna-se 35 vezes maior. Estudos revelaram que deficiências nutricionais, como por exemplo dos antioxidantes, e dietas inadequadas funcionam como fontes de radicais livres, que seriam responsáveis por alterações no ácido desoxirribonucleico, tornando-o mais vulnerável ao desenvolvimento do câncer. Uma dieta rica em gorduras, álcool ou pobre em proteínas, vitaminas A, E, C, B2 e alguns minerais, tais como cálcio e selênio, é considerada um importante fator de risco. A ação constante e prolongada sobre a mucosa bucal de próteses dentárias mal ajustadas, de câmaras de sucção e de dentes quebrados ou restos dentários constituem ao longo dos anos causas de lesões hiperplásicas. Esta ação contínua pode ser um cofator do desenvolvimento do câncer de boca, por favorecer a ação de outros carcinógenos, particularmente o tabaco e o álcool. Nos últimos anos, o vírus do papiloma humano, HPV, tem sido correlacionado com lesões da boca semelhantes àquelas localizadas no trato genital, sendo também implicado na etiologia do carcinoma bucal. Além disso, as estomatites crônicas causadas pela Candida albicans em áreas irritadas por próteses mal ajustadas representam, segundo alguns autores, condições predisponentes ao câncer da boca. A radiação solar não é ionizante, pois não possui capacidade suficiente para deslocar elétrons e provocar ionizações ao longo da sua passagem pelo tecido vivo. Apesar disso, ela é capaz de, ao longo prazo, produzir lesões de significativa importância biológica. Daí, a exposição crônica à luz solar
representar um considerável fator de risco de uma das neoplasias malignas mais frequentes da boca, o câncer do lábio inferior. Desde 2005, a Organização Mundial de Saúde recomenda que o melhor termo a ser utilizado para descrever lesões ou condições que possuem uma maior chance de malignização seja o termo lesões potencialmente cancerizáveis. As lesões potencialmente cancerizáveis são as leucoplasias, as eritroplasias, o líquen plano e a queilite actínica. Além disso, são consideradas também condições potencialmente cancerizáveis a fibrose submucosa, o xeroderma pigmentoso e a anemia de Fanconi. Neste vídeo, vamos nos ater apenas às principais lesões potencialmente cancerizáveis. A leucoplasia é diagnosticada por exclusão. Trata-se de uma mancha ou placa branca que não pode ser caracterizada clínica ou histopatologicamente como nenhuma outra doença, não estando associada etiologicamente com nenhum agente químico ou físico, exceto o tabaco. Além disso, pode estar associada a áreas de erosão. A eritroplasia também é diagnosticada por exclusão. Trata-se de uma mancha ou placa vermelha que não pode ser caracterizada clínica ou patologicamente com nenhuma outra condição. A queilite actínica é a perda de limite entre o vermelhão de lábio e pele em consequência da exposição prolongada e contínua à radiação solar, muito comum na região sul do Brasil devido ao elevado número de trabalhadores rurais. Como característica principal do líquen plano, tem-se o aspecto de rede de linhas brancas, denominado estrias de Wickham. As lesões podem ser dolorosas ou não, e têm baixo potencial de cancerização. Na maioria das vezes, podem ser diagnosticadas clinicamente. No entanto, em caso de dúvida, deve-se recorrer à biópsia, sobretudo nas formas erosivas. Como não há tratamento curativo, o portador do líquen plano deve ser acompanhado por toda a vida. De forma mais completa, podemos entender o câncer de boca como a evolução de lesões potencialmente cancerizáveis. Estas lesões surgem e evoluem pela conjugação de fatores genotípicos e do meio ambiente, também associados ao tempo de exposição. Dos cânceres que ocorrem na boca, de 90 a 95% referem-se ao carcinoma epidermoide, também chamado de carcinoma espinocelular ou de células escamosas. O carcinoma possui origem na camada mais superficial da epiderme e se dissemina através da drenagem linfática para os linfonodos do pescoço. Daí a importância, quando do exame físico, de se inspecionar e palpar repetidamente essa região. O diagnóstico precoce do câncer de boca é bastante dificultado por dois motivos. Além de serem assintomáticas e, portanto, desvalorizadas, as lesões iniciais são raramente identificadas pela maioria dos profissionais que examinam a boca. O câncer também pode atingir as glândulas salivares. Quando isso ocorre, temos um adenocarcinoma. Ocorre com maior frequência no palato mole e na parte interna do lábio, onde se situam em grande número as glândulas salivares menores. Diferentemente dos outros tumores da boca, a maior incidência dos tumores da glândula salivar se verifica no sexo feminino. É importante também citarmos duas neoplasias raras, mas que podem acometer a boca.
o sarcoma e o melanoma. O sarcoma possui origem mesenquimatosa, se apresentam muito vascularizados e de evolução rápida. Ao contrário dos carcinomas, ocorrem com maior frequência em crianças e nos adultos jovens. São tumores de extrema gravidade, que se metastatizam por via hematogênica, alcançando principalmente os pulmões. Apesar de ser uma neoplasia muito rara na boca, o melanoma é considerado de grande importância pela sua alta malignidade e mortalidade. Nos indivíduos negros e mulatos, a presença de áreas pigmentadas na boca é natural. Os principais aspectos que diferenciam estas áreas dos melanomas é que, geralmente, nesses indivíduos, as manchas melânicas apresentam-se difusas pela mucosa bucal, além da textura do epitélio guardar suas características próprias. Raramente são encontrados na boca e, quando o são, os locais de preferência são a orofaringe, o palato e a mucosa jugal. O diagnóstico do câncer de boca normalmente pode ser feito com exame clínico, mas a confirmação depende da biópsia. Esta é muito importante no auxílio do diagnóstico definitivo de qualquer suspeita de anomalia e é solicitada após um exame físico minucioso. A seguir, podemos observar alguns passos para um bom exame físico da boca. Observação e palpação da gengiva e mucosa alveolar. Observação e palpação do lábio superior e inferior. A avaliação da mucosa jugal. Observa-se no vestíbulo bucal, na parte anterior e inferior, a mucosa alveolar e a gengiva. Também é necessário avaliar o palato duro. Avalia-se a região tonsilar e palato mole. Observa-se o soalho bucal e o ventre lingual. Por último, com uma gaze, traciona-se a ponta da língua para melhor observação e palpação dos bordos laterais da língua. As bases dos métodos terapêuticos aplicáveis ao câncer de boca são basicamente a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Em se tratando de lesões iniciais, ou seja, restritas ao local de origem, sem extensão a tecidos ou estruturas vizinhas e muito menos a linfonodos regionais, e dependendo da sua localização, pode-se optar ou pela cirurgia ou pela radioterapia, visto que ambas apresentam resultados semelhantes, expressos por um bom prognóstico, com cura em 80% dos casos. O fator mais importante de piora na avaliação prognóstica do doente portador de câncer bucal é a presença de metástases regionais. Embora a radioterapia seja bastante empregada como método primário de tratamento do câncer bucal em alguns países, este método terapêutico tem sido utilizado complementarmente à cirurgia no Brasil. A quimioterapia poderá ser empregada em casos avançados selecionados, visando a redução do tumor.
a fim de possibilitar o tratamento posterior pela radioterapia ou cirurgia. O prognóstico nesses casos é extremamente grave, tendo em vista a impossibilidade de controlar-se totalmente as lesões extensas.